Muito bem, pessoal. Nematóides, né? Vamos à aula de nematologia, morfologia sistemática, fisiologia e ecologia de nematóides. Antes, preciso aqui fazer algumas considerações com relação à morfologia, e nós vamos ver isso mais a seguir, que é a respeito dos nematóides endoparasitas e ectoparasitas. Tá? Nem todos os nematóides são endo, isto é, estão dentro da raiz ou dentro do seu hospedeiro, dentro do caule, né? Existem, nós vamos ver depois mais ao final, aqueles ectoparasitas que têm o seu corpo fora do hospedeiro, né? Nós vamos ver. O importante ressaltar é que após a eclosão dos ovos do nematóide, com a saída do J1, que é o juvenil do primeiro estágio, este indivíduo ele precisa encontrar algum hospedeiro antes que ele acabe com a sua reserva corporal de lipídios, a sua reserva energética de lipídios. Pelo menos até 50% dessa reserva de lipídios. Então, isso é muito importante, eu vou dizer, principalmente quando se remete ao controle, apenas conhecendo-se a biologia, a ecologia do patógeno, né, você já permite montar uma estratégia de controle. Tá? Outra consideração aqui, nós temos alguns termos aqui, e vamos usar esses termos ao longo desta apresentação. Algumas eu até já usei, né, que é o juvenil, né, juvenil versus larva. Né? Você não pode dizer que a larva do nematóide, né, embora ele possa até pareça bastante. Larva está usado para insetos. Né? Você tem ali as larvas dos insetos. E o nematóide não é um inseto. Tá certo? Então, o que seria aquela larvazinha do nematóide, o nome correto é o juvenil. Tá? Então, você tem o juvenil do nematóide, depois nós vamos ver que eles têm vários aí estádios e não estágios, que é aí o próximo confronto que eu coloquei, estádio versus estágio. Né? Você não pode dizer que é um nematóide juvenil de determinado estágio. Não. Estágios são períodos de tempo maiores. É diferente, tá? Como para nematóide é muito específico e tem as suas particularidades, nós devemos dizer que é o J1 do primeiro estádio, depois do segundo estádio, depois temos o J3, que é o juvenil do terceiro estádio, e assim por diante. Ok? Outros termos que nós vamos ver é hipertrofia e hiperplasia, né, que aí alguns nematóides causam em seus hospedeiros a hipertrofia e hiperplasia das células vegetais do seu hospedeiro. Hipertrofia é o crescimento anormal de uma célula vegetal em si. E hiperplasia se refere à multiplicação celular desordenada, que dá origem aos, digamos, tumores, né, as galhas, origem, né, principalmente também, não só a hipertrofia, não só o crescimento anormal, mas também a multiplicação anormal de células, né, em determinado ponto, ocasionado pelo ataque nematóide, ele vai alterar com a parte hormonal vegetal e teremos então o desenvolvimento de galhas.
hipertrofia e hiperplasia. Porque nós temos aqui exemplos clássicos, nematóide endoparasita, Pratylenchus. Veja como que aqui ele está dentro, né, dentro da raiz. Essa é uma técnica especial, consiste em jogar um produto que descolore a raiz, né, e outro na sequência que colora o nematóide, permitindo então ver o nematóide lá dentro, né? Esse Pratylenchus nematóide das lesões. O Heterodra glycinis, que é o nematóide do cisto da soja, ele é um semiendo. Né? Por que semiendo? Uma parte do corpo do nematóide, né, da fêmea, o nematóide está de fora, né? Isto é, está de fora das raízes, enquanto que a parte anterior está dentro das raízes, mas ela tem predominantemente uma parte posterior fora das raízes, né, que dará origem aos cistos, né, que dá origem, que dá o nome ao nematóide do cisto. Outro aspecto e muito importante salientar é que os nematóides parasitas de plantas, eles têm uma parte sua parte aqui do corpo do nematóide, na parte anterior, é chamado de estilete. Tá? Esse estilete ele ejeta, ele é retrátil, né? Ele ejeta para fora e que permite ao nematóide fazer furos nas raízes, né? Permite ao nematóide, né, como se fosse uma agulha que permite ao nematóide fazer furo nas plantas, né? E além de que ele pode também ao mesmo tempo ejetar aí algumas enzimas, a secreção de enzimas, e que vão contribuir para o amolecimento do tecido vegetal para o qual o nematóide deseja fazer a penetração, né? Deseja adentrar, né, para o hospedeiro, né? Penetrar dentro do hospedeiro, né? Os nematóides, organismos geralmente tubulares, que em média medem de 0,1 a 4 milímetros de comprimento, pseudocelomados, né, um falso celoma, não segmentados, de simetria bilateral, são ovíparos, né, os ovos do nematóide, né, dioicos, ou seja, nós temos o macho e a fêmea do nematóide, sistema digestivo e reprodutivo completo. Então veja a complexidade desses organismos, muito mais do que o que nós temos estudados até agora, os fungos, bactérias, vírus, né? Então esse organismo, né, ele tem um sistema reprodutivo, né, um sistema nervoso central, um sistema digestivo, você tem o macho e fêmea de nematóide, e esses são os grupos tróficos, né? Bacteriófagos, os nematóides que se alimentam de bactérias; micófagos, nematóides que se alimentam de fungo; predador, aquele que preda outros nematóides; onívoros; e por último, os parasitas de plantas. Eles tiveram ao longo de sua evolução um aspecto peculiar, ou seja, o desenvolvimento do estilete, né? Então eles se tem, veja o nematóide, tem estilete, né? Olha ele no microscópio, tem estilete, é o nematóide parasita de planta. Então veja bem, o nematóide, olha só, essa comparação do nematóide com um fio de cabelo humano, aqui ao fundo, né, fio de cabelo, e aqui o nematóide. Veja então como que eles são, né, mais finos, mais menores. Veja que ele passando o nematóide, um juvenil de nematóide, passando pelo buraco de uma agulha. Então são organismos realmente muito pequenos,
não passíveis de serem vistos a olho nu, raros aqueles casos, porque eles têm tamanho microscópico de 2 a 3 milímetros. Existem alguns que são exceções, longidoros, paralongidoros, 10 a 12 milímetros, inclua-se nesse grupo aqui, tá, pessoal? Chifinema, também existem alguns que seria possível ver numa malha de retenção, eu já tive oportunidade de ver, então é possível de alguns você conseguir ver. As fêmeas, no geral, são maiores que os machos e a forma predominantemente é filiforme. Mas há exceções. Nós vimos lá o nematóide cistasoja, né, que tem aquele formato da fêmea, formato de pera, aquele formato aberrante. Né, mas, notadamente, a forma predominante é filiforme. Existem algumas exceções, vamos ver, e de importante, nematóide, por sinal, né, nós vamos ver. Vamos ver algumas características, né, desses organismos. Como aqui eu estava dizendo, são predominantemente filiformes, paratilencos, cliconemoides, tricodoros, ofelencoides, né, nematóide do arroz, ditilencos, nematóide do alho, rotilencos, aqui o chifinema, que eu até comentei sobre ele, longidoros, então nematóide, veja aqui no infográfico, né, aqui embaixo você tem uma escala, permite você comparar, e aqui aqueles que têm eles sofrem um fenômeno onde ocorre uma diferenciação do corpo da fêmea do nematóide, tá certo? O Rotilencos é nematóide reniforme, o Tilencos também você vai ter uma fêmea também quase que em formato de pera, o meloidógeno, formato de pera, e o heteródera também. Tá? Então todos esses são exemplos. Tá? Então mudança no corpo, né, de filiforme aberrante corre principalmente meloidógeno e heteródera, que são dois gêneros importantíssimos, dos mais importantes, o meloidógeno, o nematóide das galhas, nós vamos ver depois ao final, heteródera também, heteródera glicines, nematóide do cisto da soja, em que o juvenil, segundo estágio, adquire forma salsichoide. E é interessante que eles induzem sítios especiais de alimentação, vamos ver isso também mais a seguir, tornando-se sedentários. Então, vão ser endossedentários, semi-endossedentários, no caso do heteródera, isso as fêmeas, tá? Quando você vê a planta atacada ali, tudo aquilo ali são as fêmeas, né? O macho são sempre filiformes e ele não se alimenta da planta, tal como ocorre a fêmea. Você tem um determinado quadro de ataque numa determinada lavoura, tem em mente que 99% daquilo é em decorrência aí das fêmeas de nematóide. Seção transversal exibe contorno circular, com 4 setores definidos, dorsal, ventral e 2 laterais. Tá? Vamos ver aqui as partes aqui do corpo nematóide. Tá? Quanto às aberturas naturais, além do poro excretor, vamos ver a seguir também, ânus e nas fêmeas a vulva. Então veja bem, né, a fêmea tem a vulva, o macho tem a espícula, enfim, muito, muito mais complexo, tá? Então o corpo nematóide do que os outros organismos que nós estávamos vendo até então. Esse é um corte transversal, onde permite você ver a luz do esôfago, o pseudoceloma, aqui, né, o falso celoma, duto nervoso, superior, inferior, musculatura, aqui, nematóide, toda a sua musculatura,
que, é, participa do processo de movimento mecânico do nematóide. As suas superfícies, né, a cutícula e a epiderme, existe, pessoal, em caso do nematóide, a troca de cutícula, assim como em insetos, por exemplo. A cada estádio que o juvenil passa, ele executa uma troca de cutícula. Temos então também a epiderme, o poro excretor, um anel nervoso também muito nítido, intestino, ovário, né, a espermateca ou espermatoteca, útero, vagina e vulva, né, na fêmea o ovário, tá? Temos os tipos de ovário, tá? Vamos ver mais a seguir, não quero entrar em detalhes agora. Espermateca, o receptáculo de espermatozoides, espermatoteca, útero, vagina e vulva, né, da fêmea, e a fêmea notadamente maior que o macho. O macho, esôfago, testículo e a espícula, né, as espículas, né, a bolsa de cópula, a bursa, né, tem até o gênero Bursaphalentus, né, devido a esse maior desenvolvimento do que outros gêneros, espécies de nematóide. As fasmídeos sensoriais também presente, um órgão sensorial de nematóide. Vamos ver assim alguns sistemas de nematóides, principalmente os principais. Eu faço assim uma maior marcação quando, claro, vamos ver os tipos de ovário, mas eu faço uma marcação quando nós formos ver os tipos de estilete, tá? Nos nematóides não se conhece sistema respiratório e nem circulatório. Acredita-se que a respiração seria trocas gasosas, epiderme, cutícula, circulatório ali no pseudoceloma, funcionaria algum tipo de circulação, uma vez que é um organismo que apresenta pseudoceloma. Aqui está dizendo, né, as trocas gasosas usualmente se dão por difusão pelo tegumento, né, como eu já tinha dito. Parede do corpo, o tegumento, o seu exoesqueleto, então, onde se localiza a epiderme. A cutícula ela é composta de 4 camadas, a saber, epicutícula, exocutícula, mesocutícula, endocutícula, composição química de proteínas, né, outras substâncias. E o importante, eu só vou aqui me atentar aos aspectos mais importantes, ajuda muito na taxonomia o fato de você ter os anéis, né? Por exemplo, aqui o nematóide anelado, família Criconematidae, você tem esse padrão, né? Determinado tipo de padrão, e também ao longo do corpo nematóide, o tipo do corpo nematóide, por exemplo, afilamento de cauda, né? O afilamento muito suave, ou desde também o afilamento mais abrupto, também vai ajudar na taxonomia do nematóide, os campos laterais, né, esses aspectos mais externos, tá, referentes ao nematóide. Não quero entrar em detalhe, eu não sou taxonomista de nematóide, mas muito do que é usado, por exemplo, a remoção, né, de seu tegumento, e para a confecção de uma lâmina,
é, para microscopia de luz, utilizando o tegumento em volta, por exemplo, no caso de meloidógene, é, ao redor do seu órgão reprodutivo, aí, de sua vulva, você tem esses padrões como se fosse. E é montado, é feita uma lâmina, é feita que a retirada, a dissecação do nematóide, a retirada e cuidadosamente colocado na lâmina e permite você ver essas marcas, né? Essas orientações, essas estriações longitudinais, como se fosse uma espécie de impressão digital, né? Seria uma impressão digital do nematóide, que foi muito utilizado e teve grande importância, principalmente antes do advento da biologia molecular, inclusive nematóides. Utilizava-se, né, utilizou-se muito, até hoje também, muito importante, a obtenção dessas estriações. Ainda sobre a parte externa do corpo do nematóide, quero também frisar que a bolsa de cópula, né, da chamada de bursa. Tanto é que temos, inclusive, um gênero, né, volto a insistir, Bursapelencos, importante nematóide. Nós vimos eles, por exemplo, nas aulas de patologia florestal, onde nós temos o Bursapelencos cocófilo, importante nematóide da cultura do coqueiro, importante cultura florestal, e o Bursapelencos xilófilos, nematóide do azulamento da madeira de pinheiro, do pinus, também importante nematóide de ocorrência na patologia florestal. Então, a bolsa de cópula também é importante para a caracterização e identificação de alguns gêneros nematóides importantes fitopatógenos, como o gênero Bursapelencos. Quero frisar aqui também os anfídeos e as papilas cefálicas, principalmente as anfídeos, são órgãos sensoriais importantes, anfídeos, fasmídeos, papilas cefálicas, são órgãos sensoriais, quimiotácteis, quimiorreceptores, aqui as fasmídeos. Então nós temos aqui os anfídeos anteriores, tá? E as fasmídeos posteriores, né? Quando do corpo do nematóide, tá certo? Aqui, bem, novamente, né, mostrando o corte transversal, mas o que eu quero frisar aqui é a musculatura do nematóide. Veja bem, você tem entre cada seção, cada conjunto, né, vamos assim dizer, após a cutícula e após a epiderme, você tem aqui a célula muscular somática do nematóide. E para esse movimento, existe a célula muscular que faz a ligação entre dois conjuntos. Então, essa célula muscular, ela tem uma parte não contrátil e processos de inervação no duto nervoso para o próximo conjunto muscular, certo? Então, essa célula muscular, quando de sua ação, ela tem uma parte não contrátil e uma parte contrátil logo abaixo, que, né, ao passo que uma não se contrai, a outra se contrai, permitindo assim então um movimento, o juntamento aqui desses espaços aqui intercuticulares, né? Você tem então aqui na parte contrátil, onde é possível, onde possibilita então esse movimento, e também
viabilizado pelos processos de enervação que leva ao duto nervoso, que dá o comando para essas contrações, o duto nervoso que dá o comando para essas contrações subsequentes, tá certo? Assim, é mais complicado explicar desprovido de um uma figura em movimento, né, vamos assim dizer, seria mais fácil, mas de todo modo, assim, o objetivo é explicar as suas partes e a sua funcionamento, mas também não carece de, aqui nessa parte, pessoal, entrarmos em maiores detalhes, tá? Peço para ler o Ferraz Brown, que ele faz uma descrição desse movimento conforme eu citei aqui, tá? Músculos especializados, vamos ver aqui, sobre o pseudoceloma. Bom, já comentei sobre o pseudoceloma, aqui após aqui a luz do esôfago, você tem um espaço dotado assim existe uma grande pressão ali dentro, que é preenchido por um fluido que banha todos os órgãos, né? Esse é o pseudoceloma. Desempenha um papel importante na manutenção de uma elevada pressão interna, essencial à movimentação do nematóide. Então, além aqui da musculatura e cada um daqueles conjuntos que eu expliquei no slide anterior, ele é banhado pelo pseudoceloma, que ainda tem o papel de exercer eu sei que existe uma pressão enorme ali dentro do corpo nematóide, de modo que se você furasse ele quase que explodiria, né? Dado assim, tamanha pressão interna, né, elevada pressão interna que existe ali. Então, sobre o sistema digestório, as partes estomodeu, mesêntero, proctodeu, estomodeu, cavidade bucal e esôfago, mesêntero, intestino em quase toda a sua extensão, proctodeu, porção final do intestino, reto e ânus, né, além de incorporar a cloaca dos machos. Então, sistema digestório, ingestão de alimentos, retirada de nutrientes, eliminação de resíduos, nós temos aquele caso do nematóide cítrico, que ele não teria, aqui no proctodeu, não teria a excreção, ele não teria ânus, né? Então, ele não elimina, é interessante salientar, né? Dá até aqui para lembrar, nematóide de plantas cítricas. Processafelencos, tá, região labial elevada. Não, aqui nada de importante por aqui, tá, pessoal? Que eu posso aqui mostrar, além dessas estrias transversais na região labial, né, isso pode de repente ter algum papel importante na caracterização de algumas gêneros, espécies de nematóide. De novo, as papilas cefálicas, anfídeos anteriores, fasmídeos são posteriores, tá certo? E esse aqui, pessoal, o estilete, né? Então, ele é retrátil, né? Então, esse movimento, e o nematóide, através desse estilete, ele faz furos nas raízes das plantas, deixando o tecido mais maleável, mais mole, para que ele possa adentrar o tecido vegetal. Agora nós vamos entrar numa parte que eu acho assim, uma das mais importantes, que são também das mais cobradas em prova, que são exatamente os tipos de estilete, né? O estomatoestilete, odontoestilete e oncoestilete. De onde que vem esses nomes, tá? E por que isso é importante? Porque cada tipo de estilete remete a uma classe, a determinadas espécies, gêneros, famílias de nematóide que tem aquele tipo de estilete. Então, pelo tipo de estilete, você consegue separar, você consegue fazer primeiro uma classificação, uma caracterização, depois uma classificação, uma taxonomia,
uma identificação de nematóides, claro, depois apoiado por muitas outras caracteres, mas evidentemente que os estiletes, por si só, eles já vão contribuir bastante para que você possa separar, como aqui no slide seguinte diz, classes, classes, subclasses de nematóide, a começar aqui pelo estomatoestilete, que remete à classe Cromadórea, subclasse Cecernete. O estomatoestilete, que é formado por uma ponta cônica, tem uma região alongada, uma haste alongada, nódulos basais que prendem músculos especializados, destinados a realizar a protração do órgão. Então, ponta cônica, haste alongada, estomatoestilete. Odontoestilete são aqueles da classe Enóplea, subclasse Dorilaemidae. Então, são aqueles cujo estilete é canaliculado, quer dizer, não é maciço, né, o estilete, ele é bem mais alongado, e ele se liga ao odontóforo, que é a parte mais interior do esôfago. E depois, aqui num breve esquema, vai ficar mais fácil, vai permitir que nós possamos separar os três: estomatoestilete, odontoestilete e onquioestilete, que é o próximo, que é da classe Enóplea, assim como o odontoestilete, classe Enóplea, subclasse Dorilaemidae, mas a onquioestilete é classe Enóplea, subclasse Enóplea. Então, ele é maciço, não é canaliculado, ele é muito fino e ele é curvado. Assim, eu diria que ele é o mais fácil de você separar, né? Porque ele é muito fino e curvado, então você já olha e vê aquele curvado lá é o onquioestilete, ele é da classe Enóplea, subclasse Enóplea, restando depois o estomatoestilete ou odontoestilete. Então, o estomatoestilete, ele tem uma ponta cônica, né? Então, seria a separação posterior, eu diria. E o odontoestilete, que é o mais alongado deles, vamos ver aqui. Olha, veja bem, a ponta cônica, mas vamos ver esse aqui, olha. Veja bem, temos três aqui, ó. Olha, esse curvado aqui, ó, fino e curvado, o onquioestilete, como eu havia dito. Mais fácil, ó, no primeiro relance aqui, no que eu olhei os três, né, os três tipos, eu vi esse curvado aqui, fino, é o onquioestilete. Sobra, então, o estomatoestilete ou odontoestilete. O odontoestilete, ele é muito longo, né, então, veja bem, ó, vamos aqui, ó, é bem mais alongado, tá? Se liga ao odontóforo lá inferior, então, aqui, muito longo, se liga aqui bem longe aqui no odontóforo. Então esse é o odontoestilete. E o estomatoestilete, que tem uma ponta cônica. Se você vê que a ponta deles, claro, aqui não permite um aumento maior, mas existe uma ponta cônica aqui no estomatoestilete. Também é o que sobra, né, pessoal? Ele não é curvado, o estilete, ele não é tão longo assim, ó, ele é relativamente curto, só até aqui. E o odontoestilete é muito mais extenso, né? Então o odontoestilete, então ele também não é tão extenso assim, então não é odontoestilete, sobra então estomatoestilete. Então são essas as caracteres, muita atenção, isso é cobrado, tá? Isso aí a gente costuma cobrar. Esôfago, os tipos de esôfago, tá, o esôfago, órgão musculoso, função de bombeamento. Temos esôfago tilencoide, dorilamoide. Então, esôfago tilencoide, 3 partes. Dorilamoide, 2 regiões cilíndricas. Também isso é importante para a taxonomia de nematóide, porque você tem os tilenquides, Dorilaemidae. Então, também vai ter as suas inferências. Aqui mais algumas partes, tá? Procorpo, esse é o bulbo médio esofagiano, ele também é bem característico, você consegue ver, o bulbo posterior, intestino,
região muscular que, bom, seriam então outras partes. Ah, estômago estilete, esôfago tilencoide, odonto estilete, esôfago lamoide, chifinema, oncoestilete, esôfago lamoide, paratricodoros. Aí alguns exemplos, né, só para citar. Intestino, órgão mais longo do sistema, formato tubular, consiste de camadas simples, células epiteliais, parte final afilado reto, né, e sendo que o reto aqui na hematóide das galhas, ele tem ali um poro excretor que lança uma substância gelatinosa. Vamos ver aqui, mais a seguir nós vamos ver. Sistema excretor, função óbvio, é remover toxinas eliminadas do corpo nematóide, regulação osmótica, iônica, etc. Aqui você pode ver, ó, veja bem, você tem aqui a vulva, né, e aqui o poro excretor. Pelo poro excretor, então você tem o lançamento aqui de uma massa gelatinosa que vai ser aderida aos ovos que vão sendo lançados aqui na vulva. Então, isso permite para que você tenha em um momento posterior ali a massa de ovos, né, de nematóide, também muito estudadas as massas de ovos, aspecto reprodutivo muito importante. Sistema nervoso, vimos já um pouco do sistema nervoso. Aqui o anel nervoso, eu já comentei, nematóide tem um sistema nervoso ao longo do corpo nematóide, fora outras terminações nervosas. Sistema reprodutor masculino, testículo, vesícula seminal, canal vaso deferente. Tá. Não, mas nada de muito interessante por aqui, a não ser aqui, ó, as espículas, né, e as alças caudais do gubernáculo, que gubernáculo seria, né, o órgão masculino, né, as espículas do nematóide, e é muito proeminente ela, no caso, volto a insistir, do Buxafelencos, tá? Processo de espermatogênese, não, aqui eu não vou entrar em detalhe. Aqui eu quero falar um pouco sobre o sistema reprodutor feminino. Constitui de ovário, oviduto, útero, vagina e vulva. Tá? Ovário, oviduto e útero, estruturas primárias, vagina e vulva, estruturas secundárias. Temos ainda a espermateca ou espermatoteca. Aqui mostrando vulvas como exemplos, mas eu quero chegar aqui. Ó. Veja bem, sistema reprodutor da fêmea, de meloidógena, prodélfica, as suas componentes. Então vamos lá. 1. Zona germinativa. 2. Zona de crescimento. Tá? Primeiro os oogônios, depois os oócitos. Região de crescimento. 3. A parte final do ovário, onde você tem 4 aqui, oviduto. 5. Espermateca. 6. O útero contendo os ovos, já aqui já no útero. O sistema reprodutivo completo, né, de uma fêmea, com maior destaque aqui para o 3 aqui, que é a parte final, né, até você chegar no útero contendo os ovos. E depois, né, pessoal, a liberação desses ovos. Quero chamar a atenção aqui, que eu não pretendo entrar em detalhes aqui. Leia o Ferraz e Brown e veja o que ele acrescenta aqui sobre essas partes, assim, mais alguma mecânica em si, alguma mecanismo ou particularidade acerca desse sistema reprodutor feminino.
Eu confesso que até que as slides fica devendo, recomendo ler o livro. Tá? Aliás, todos os alunos, né, tem que, é de leitura obrigatória, né, tem que ler o livro de nematóides, que eu adoro, então, Ferraz e Brown, é, justamente por isso, tá? Os slides são muito falhos e durante as aulas também a gente não consegue lembrar de tudo, de todos os detalhes. Peço para ler, dê uma atenção ali, dê uma atenção aí, sistema reprodutor feminino, tá? Muito importante. De meloidóide, tá? Especificamente esse caso. Outro aspecto que eu gostaria de comentar e de relembrar aqui é com relação aos cistos, né, nematóide cisto, heteroderglicines. Veja que ocorre, pessoal, que após o final do ciclo de cultivo, as fêmeas de nematóide, de heteródera, elas morrem e essa carapaça, então, é o cadáver da fêmea. Né? E ele fica duro, né, enrijecido, ele protege e ele consegue também atravessar estações. Ele avança de um ano para o outro, de uma estação para outra, para a próxima estação de plantio. E quando da ocasião da próxima estação de plantio, é que então ele pode eventualmente se quebrar ou se degradar devido à ação ambiental, água, revolvimento do solo, dentre outros fatores, e liberar então os ovos do heteródera. Né? Esse aqui não é o ovo, né? Esses sim são os ovos. Então esse seria um reservatório, né? Vamos assim dizer, então, que é chamado de cisto. Por isso que é um grande problema, né? Ele tem essa proteção extra e com isso ele consegue atravessar estações de cultivo, tá certo? Mais aqui alguns caracteres e sistemática, que eu não vou entrar em detalhes, né? Mais caracteres, eu acho que para conceitos e morfologia, assim, tá de bom tamanho, tá certo, pessoal? E vamos aqui abordar a sistemática. Né? Reino, em que reino estão, né, englobados os nematóides? Veja bem, tem macho e fêmea, sistema reprodutor, sistema gestório, sistema nervoso. Então é reino animalia, né? Assim como nós, seres humanos. Né? Então, por isso que os nematicidas são muito tóxicos, né, aos humanos. Trata-se de uma substância que vem atingir o reino animalia, ou seja, nós estamos incluídos, né, no reino animalia. Então, é um produto direcionado para combater, para matar um organismo do mesmo reino, nós, né? Então, por isso que atenção redobrada aí com a utilização dos nematicidas, tá? Filo, nematoda. Bom, existe uma classificação nova, com base aqui em muitos desses autores aqui, De Kremer e Hunt, 2006, Delay Blaster, 2002, Siddiq, 2000. Assim, existe um modelo aí, uma síntese que seria mais ou menos assim, fazendo um apanhado, tá, e tentando atualizar até então, até essa data aqui, que até então é dita aqui nessa slide. O reino animalia, filo nematoda, um filo único. Aí você tem duas classes, né? Classe Enóplia e classe Cromadória. Como já vimos ali, como por exemplo, faz a separação dessas classes o que? O estilete do nematóide, não é isso? Na classe Enóplia, aí você tem as subclasses Dorilamia e subclasse Enóplia, que mais uma vez são separadas, né, por tipos de estilete. Isso que é muito importante. Olha só como é que ele já tem aqui desempenhado seu papel na sistemática, na taxonomia do nematóide.
Na subclasse Dorlami, eu tenho aqui a ordem, família Longidoridea, e eu quero destacar esses gêneros, o Longidoros, Paralongidoros e o Chifinema. Aqui, olha só o nosso Chifinema aqui. Subclasse Enóplea, família Tricodoridae. Você tem o Tricodoros e o Paratricodoros, né? Então, essa aqui é uma parte. Então, eu vi, ó, classe Enóplea. Vamos ver a classe Cromadória, que olha só o quanto que ela é ramificada. Ela tem a mesma subclasse, Cercenete, Rhabdite, ordem, e depois tem superfamílias. Aí aqui que nós temos uma maior dificuldade, porque fica mais difícil memorizar. Veja bem, superfamília Tilencoide, superfamília Criconematoide, superfamília Sphaeroide e superfamília Aphelencoide. Então, nós vamos ver cada uma dessas, né? E veja da complexidade. Ó. Só essa primeira aqui, ó, superfamília Tilencoide. Tem superfamília Tilencoide, e tem outras famílias que eu não quero entrar em detalhe, mas eu quero citar aqui dentro dessa superfamília aqui alguns gêneros muito importantes e que eu gosto muito, e principalmente de estudar eles, e eles são importantes. Veja bem, os dois gêneros principais, digamos assim, estão nessa superfamília Tilencoide. Olha o peso, né? O Meloidógene e o Heteródera. Olha, eles estão aqui, ó. E fora que aqui você ainda tem o Radófilos, que é muito importante economicamente, Pratilencos, nossa, nem se fala, essa mesmo uma super família. Você tem aqui os Cutelonema, Rotilênculos, então nematóides importantes, importantíssimos aqui. Superfamília Criconematoide e a próxima, né? Aqui as outras três, né? Aí eu digo que seria mais fácil. Superfamília Criconematoide, você tem o que? Criconemoides. Tem o Tilenculus aqui também. Superfamília Sphaeruloide. Anguíneo de Tilenculus aqui, do nematóide do alho, né? De Tilenculus de Pissace. Superfamília Aphelencoide. É o Aphelencoide Bessen, né? Nematóide do arroz. Tem o Bursaphelenchus aqui também, ele é da mesma superfamília, junto com a Aphelencoides, né? Só a partir de posicionamento, de curiosidade, de se posicionar. Então tá, essa é a taxonomia, tá? Você tem o filo único, as classes. A classe Enóplea é mais fácil, a Cromadória é mais difícil. Na classe Enóplea você tem duas subclasses, são separadas por estilete, e aqui os gêneros, o Chifinema, o Tricodoros aqui, agora o Cromadória, são 4 superfamílias, aqui sim, realmente estão aqui os nematóides importantes, principalmente no Tilencoide. Tilencoide aqui, os pesos pesados, né, Meloidógene, Heteródera, olha, Pratilencos, Radófilos, então... aí depois você tem Criconemoide, que tem aí algum peso, Tilenculus, Sphaeruloide com Tilenculus, um peso menor, assim, digamos, com relação assim, importância. Aphelencoides, que eu digo muito importante, porque a Aphelencoides BS, Bursaphelenchus, nematóides, assim, tanto de importância econômica, agronômica, enfim, como de importância também acadêmica, né? São Bursaphelenchus, um nematóide de um exemplo didático muito importante. Veja bem, Bursaphelenchus, olha, veja bem, um único nematóide assim, que eu conheço, que o estágio infectivo é J3, né? Nematóide, um endomigrador, ataca espécies florestais, né? E por aí vai. A questão da bursa, né? A proeminência da bursa, que nomeia o gênero, Bursaphelenchus. É impossível estudar nematóide sem que você tenha entre as espécies tipo, entre aqueles exemplos tipo que norteiam o estudo de nematóide, sem que tenha Bursaphelenchus incluído.
tá? É, fisiologia de nematóide, vamos aqui atentar para o seu modo de reprodução, que são os seguintes: anfimixia, partenogênese, hermafroditismo. Ah, bom, anfimixia, vocês não vão ter muita dificuldade, modo predominante de reprodução de nematóides. Você tem aqui, se reproduz por anfimixia, heteródera, pratilencos, radófilos, rotilencos. Então, anfimixia, né, o que seria anfimixia, né, o encontro do macho e fêmea, né, necessário o encontro do macho e da fêmea. Então, vias normais de reprodução. Agora que começa a ficar diferente, partenogênese, ou seja, a fêmea, ela não há participação do macho, né? Então, a própria fêmea, ela consegue reprodução, né? Existe um processo, que eu não quero entrar em detalhe, um time muito específico, onde um glóbulo polar ele dá início a essa multiplicação celular, seja mitótica ou seja meiótica, que é ali a gênese, né, a origem de dar origem a outros indivíduos. Partenogênese. Bom, meloidógeno faz isso, né, ela tem a partenogênese mitótica, que seria assim, obrigatória, eu diria um tipo mais comum até, e a facultativa, a meiótica facultativa, que também faz meloidógeno, também, aí tem o heteródera também, que seria facultativa, mas a mitótica é obrigatória. Então, aqui sem participação do macho, né? Muito interessante. Por isso, né, que esses nematóides, além disso, são grandes. Eles estão aqui, olha só que problemão. A fêmea consegue, por partenogênese, dar origem, né, a outros indivíduos, se reproduzir sem necessidade de a participação do macho. Nossa, um nematóide que consiga fazer isso, ele só pode ser um problemão, né? Então, meloidógeno, heteródero, também eles estão aqui, né? Hermafroditismo, raros relatos, alguns nematóides de vida livre, assim, não teria uma importância em escala. Com relação à determinação do sexo, é muito interessante esse fato, e ele é muito dependente de fatores ambientais. Por exemplo, a densidade populacional, a disponibilidade de alimento, a temperatura. Então, num quadro aí de abundância de alimento, ocorre a determinação de sexo para a ocorrência de uma razão sexual para maior número de indivíduos fêmea do que machos, né? Numa escassez de alimento, contrário. Então, a densidade populacional também, nessa mesma sentido, né? Tem isso aí como vetor de determinação, temperaturas desfavoráveis, eventos desfavoráveis, pode aí determinar razão sexual em nematóides, muito interessante, né? Por isso que, veja só que organismos complexos, né? que os mecanismos fisiológicos possuem esse tipo de organismo, né? Como que ele é amparado de um sem número de mecanismos ligados à ecologia do ambiente em que ele está e como que ocorre essa dinâmica. Então, eu diria, assim, fantástico o estudo de nematóides, principalmente estudando essas
caracteres, esses comportamentos. Por isso que é um grande desafio, combate nematóide, eu diria nem tanto o combate, mas o controle populacional de nematóide é um grande desafio devido por essas e outras aí. Né? O ovo de nematóide, bom, o nematóide ele pode depositar aí por volta de 200 ovos, né? Contendo, existem estudos aí de quantos ovos teria numa massa de ovos de determinadas espécies de nematóide, havendo aí diferenças entre as espécies, entre os gêneros, entre as culturas de nematóide de determinada cultura, sob determinada condição ambiental, de determinada variedade, de determinada cultivar, tudo vai ter uma resposta de mais ou menos ovos. Então, o campo para pesquisa aí, nesse campo da ecologia, ele é enorme. Os ovos então são depositados, aí depende, né, no solo, no interior de órgãos vegetais, depende, nós temos os sedentários, não sedentários. Veja bem aí, a fêmea de meloidógene, ela é um endoparasita sedentário, torna-se sedentária depois da indução aqui de células que sofreram processos de hiperplasia, hipertrofia, aqui ela lançando a massa de ovos, né, sobre a superfície da raiz. No caso do Heterodora glycine, os cistos, né, os nematóides cistos da soja, o cisto que é a carapaça, o cadáver da fêmea, que abriga dentro de si ali os ovos do nematóide Heterodora glycines. Esse evento que ocorre também para o nematóide da batata, nematóide dourado da batata, o Globodera, seria assim uns poucos nematóides similares ao Heterodera na soja. Aqui, né, o caso do Heterodera. Bom, e depois a eclosão e aquela questão da reserva corporal, né, que ocorre após a eclosão. O nematóide ele tem até 50% de sua reserva corporal de lipídios para encontrar uma outra planta, para encontrar uma planta para ele se alimentar. Né? Ele se movimenta em solução do solo em busca de uma planta. Com relação à alimentação de nematóides, além dos grupos tróficos que nós vimos ali, eu acho que nos primeiros slides dessa aula, os micófagos, bacteriófagos, né, predadores e até os nematóides parasitas de plantas, eu quero aqui fazer valer ainda não é o ponto, mas o que é importante mesmo depois para a gente saber com relação à alimentação de nematóide é a questão de endoparasita, ectoparasita, tá? Que nós vamos ver mais a seguir. Mas aqui o que nós temos para ver são os órgãos atacados das plantas, raízes, rizomas, tubérculos, e poucos, né, que são ectoparasitas, né, que atacam a nematóide que se alimenta das folhas. Né. Existe sim. Nós vamos ver depois, a seguir, os exemplos didáticos de nematóide. Nós vamos ver um ectoparasita que se alimenta de folhas, tá? E vão se alojar nas sementes. Aguardem aí. Aqui são diferentes pontos, né, de locais preferenciais aqui do parasitismo de nematóides nas plantas. Mas aqui eu quero detalhar quando ele perfura a parede celular, né, e quando ele injeta, como eu disse, foi uma das primeiras coisas que eu disse nessa aula, quando eu disse exatamente do estilete. Ele fura, né, faz furos, e ao passo que também ocorre a injeção de secreções enzimáticas, que tem como papel amolecer o tecido vegetal em questão. Né? E isso, por hora ou por vezes, você tem uma facilidade maior
dos eventos subsequentes do ataque do nematóide de plantas, que é a penetração do nematóide em seus tecidos, notadamente os tecidos radiculares. Tá certo? Então, aí chegou no ponto que eu queria. Ectoparasitas, endoparasitas sedentários, endoparasitas migratórios, semi-endosedentários. Vamos ver esses tipos de nematóide. Ectoparasitas. Eles não penetram no sistema radicular, né, são ecto, né, de fora, apenas introduz o estilete e atinge ali células do tecido meristemático. Exemplo, a Phenencoides bs, o nematóide do arroz. Tá? Endosedentários. Entra dentro da planta e fica lá alojado. Né? Penetra no sistema radicular, desenvolve ali. E você tem aquele caso da forma aberrante, um formato desproporcional do corpo da fêmea. Desenvolvem-se desproporcionalmente, que é o caso de meloidógena e heteródera. O meloidógena, que ataca várias culturas. Endomigratório, penetra na raiz, locomove, anda lá dentro, né, causa buracos lá dentro, provoca galerias. O Rhadophyllus é o que eu mais gosto, que é a vernícula da bananeira. Mas nós temos também Bruxapelencos, do coqueiro, e o Pratilencos, nematóide das lesões. Semi-endosedentário seria o Rotilencos do algodão. Semi-endo, parte do corpo fica nas raízes, parte do corpo fica de fora. Nós temos também o caso da fêmea obesa, ali o formato aberrante da fêmea, tá? Semi-endo sedentário. Aqui com relação, vamos entrar agora em ecologia, vamos ver, assim, vamos ver uma parte mais aplicada do estudo do nematóide. Tá? Essa aqui seria um ciclo, o ciclo do nematóide. Ovo, eclosão, J1, primeira equidíase, ele vai a J2, segunda equidíase, ele vai a J3, terceira equidíase, ele vai a J4, quarta equidíase, o nematóide vai à fase adulta. E os adultos, fêmeas, origina ali a massa de ovos, né, os ovos, e recomeça o ciclo. Para o ovo, para ocorrer a eclosão do ovo e da origem ao J1, é necessário então que revolvimento do solo, irrigação, uma chuva, né, as primeiras chuvas, ocorrem as eclosões dos ovos e os nematóides estão aí. Né? Primeira que diz, J2, aí existem nematóides que são já infectivos na fase J2, desde aqui já são infectivos, ou só aqui. Existem nematóides que são na fase de J3, existem nematóides que é só na fase adulta, existem nematóides que é de J2 até a fase adulta. Então, isso é muito importante também para a separação de nematóide e conhecimento olha só, aquele, por exemplo, que ele é infectivo desde J2 até adulto. É bem mais problema o nematóide desse, porque durante quase todo o seu ciclo de vida, exceto quanto em ovo J1, mas de resto, ele está ali causando problemas, tido então um nematóide infectivo. Eu prefiro o nematóide que seja infectivo em apenas uma fase, por exemplo, que seja infectivo apenas em J3. Aí não seria em J4, nem em adulto, nem em ovo, nem em J1 e nem em J2. Então, por aqui nós já começamos a ter um conhecimento maior acerca de fitonematóides. Essa classificação quanto à alimentação, volto a insistir, endosedentários, meloidógena, heteródera, endomigradores, o Rhadophyllus, que é o cavernícola da bananeira, né, cava cavernas, né, lá dentro, ele é migrador. Ectoparasita, a Phenencoides bs. Então, esse quadro aqui é muito importante, eu diria assim, é um quadro didático, onde eu tenho aqui o nematóide, 1, 2, 3, 4, 5, 6 espécies tipo de nematóide,
Academicamente, eu diria, os exemplos padrão para estudo, tá? É, onde permite assim eu conhecer o básico de nematóide, com certeza, com segurança, a começar aqui por meloidógene, cultura, todas, né? Causa galhas, né? Várias culturas, quase todas as culturas, essas galhas, né? As alterações que ele provoca nas células do tecido vegetal, essas células passam a sofrer processo de hipertrofia, hiperplasia, e esse sítio de alimentação origina essas células chamadas de células gigantes. Eles são endossedentários, cujo estádio infectivo é o J2. Heterodroglicine, cultura, soja, né, o nematóide cisto da soja, a alteração que ele causa das células do seu sítio de alimentação, aquelas células que sofrem o processo de hipertrofia e hiperplasia passam a se chamar, recebe o nome de sincítia, né, e não células gigantes. Células gigantes quando é meloidógeno. A mesma alteração, porém, é o heteródase, não trata-se de células gigantes, trata-se de sincítia. Ele é um endossedentário também, né? Endo, lá dentro, sedentário, fica só naquele lugar. Estádio infectivo, também J2. Então você pode ver que meloidógeno e heteródera são parecidos, são da mesma superfamília, são endossedentário, são J2 no estádio infectivo, tem as alterações ali, células gigantes, sincítias, tá? Com a única diferença que o heteródera não causa galhas, não causa tumores, ele fica restrito somente ao caso do gênero meloidógene. Seguinte, Rotinex reniforme, nematóide do algodão, vai ter também alteração, vai receber o nome de células nutridoras, ele é um endossedentário, o nematóide, né, o reniforme do algodão. Por que reniforme? Porque ele tem um aspecto como se fosse um rim humano. Nós vamos ver. Estádio infectivo, apenas adulto. Porçafenix cocófilo, do coqueiro, aí não tem alteração, ele é migrador. Migrador, estádio infectivo J3. A Phelencoides bessei, nematóide da ponta branca do arroz, ectoparasita, não entra lá dentro, ataca as folhas, nós vamos ver. Estádio infectivo de J2 até adulto, cobre uma ampla faixa, né, durante o ciclo de vida do nematóide. Radófilos, cavernícola da bananeira, endomigrador, endo lá dentro, migrador, cava buracos lá dentro, por isso que é o cavernícola da bananeira. Estágio infectivo, de J2 até adulto, nossa, ampla faixa, problemão. Então, a nematóide meloide, vamos ver cada um desses, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 nematóides. Meloidógena, nematóide das galhas reticulares, endossedentário, o gênero mais importante de nematóides, macho não se alimenta, sítio de alimentação, células gigantes, já vimos isso, forma ali a galha no tumor, devido a um desbalanço hormonal, comprometimento de absorção, redução da fotossíntese, enfim, sintomas reflexos, já vimos aí, fitopatologia, que é sintoma reflexo, tá? Vide aulas anteriores de fitopatologia, o que é sintoma reflexo. Espécie mais importante, meloidógena incógnita, meloidógena javânica, meloidógena arenária, meloidógena apla, meloidógena paranaense, meloidógena exígua, sem o acento, tá? Nome científico não tem acento. Então tá aí. As galhas, né? E aqui sem galhas. Então, das galhas. Aqui você tem aqui as células gigantes. Fêmea, formato aberrante, nematóide. Liberação da massa de ovos. Essa bifurcação em cenoura aqui é um indício de ataque de nematóide, de meloidógene, tá? Vai ocorrer também em rabanete, essas tuberoses, cenoura, rabanete. Nematóide cisto,
Sincítia, não há galhas, machos não se alimentam, eclosão em condições favoráveis, né? Ocorre na soja, ali os cistos, que são a carapaça da fêmea, né? Então, você vai ver aí essas reboleiras aí, essas áreas, né? Aqui é uma área aqui onde o solo está infestado por Heterodes glycinis. Então, você tem aí a queda do estande, né? Aqui você tem os cistos, né? E aqui que é mais uma reboleira, tá vendo? Essas áreas, tá? Que tem que ser isoladas, tá? Não plante nessas áreas. Tem que sofrer algum tipo de tratamento, tá? Os diversos tratamentos. Vide aula de controle, de fito 2, tá? Temos aula de controle lá. Como é que faz com isso daqui, tá? Tem lá os princípios e métodos. Esses aqui são os nodos de fixação de nitrogênio. E esses menores aqui são cistos de Heterodes glycinis, de fêmeas de Heterodes glycinis, né? Só para mostrar a diferença passível de ser visto numa lupa. Aqui. Esse aqui é um nódo de fixação de nitrogênio. Sai com facilidade, né? E aqui é o cisto, bem menores. Esse sim é um nematóide, né? Esse daqui não. Tá? Rotilex reniformes, nematóide reniforme do algodão. Ele tem o formato de um rim, células nutridoras, semiendo, também problema de estande, tem os sintomas reflexos, e ele tem aqui um formato de um rim humano. Por isso que é o nematóide reniforme do algodoeiro. Medidas de controle, vide aula de doenças do algodoeiro de fito 2. Não é o nosso objetivo aqui falar sobre controle, tá? Aqui em fito 1. Nós estamos aqui apenas conhecendo os nematóides, né? Vemos os 4 grandes grupos e vemos acerca de nematóide: morfologia, sistemática, fisiologia e ecologia de nematóides. Bursaferecus cocófilo, nematóide do anel vermelho do coqueiro, importante nematóide florestal, endoparasita migratório do caule, pecíolo, pedúnculo, causa um anel necrótico na madeira do coqueiro. Sintoma reflexo de folhas velhas, amareladas, dobradas, pecíolo chegando a morrer. O seu vetor, o besouro, Rhynchophilus palmaro, o bicudo das palmáceas. Sintoma, você fazer um corte transversal na planta do coqueiro, você vai ver que esse anel vermelho da madeira do coqueiro, que é o comprometimento da madeira do coqueiro, essa madeira aqui que está podre, está, né, atacada. É daqui que, através de uma técnica específica do funil de Berman, vide aula de diagnóstico de doença de plantas, fito 2 também, né? Não é o nosso objetivo aqui, mas só por curiosidade, a forma como que é retirado esses nematóides. Ele é retirado daqui, né? A técnica funil de Berman, que eu não vou entrar em detalhe aqui. Também é possível que você veja no microscópio de objetiva invertida os juvenis, né? Estágio efetivo, então J3, né? Os J3 de Bursaferecus cocófilos. Aqui mais, anel, né? Sintoma reflexo. A Phalancoides bessei do arroz, nematóide da ponta branca do arroz, ele ataca a parte aérea. Então, assim, ele vem subindo, ele sobe, né? Ele é ectoparasita, então ele sobe, faz furos, se alimenta do meristema, do parênquima foliar, notadamente, quanto mais meristemático, né, mais da ponta, por isso o nematóide da ponta branca do arroz, então que fica necrosado, adquire coloração branca, e ele procura o topo, isto é, ele procura sementes e ele se aloja, né, nas sementes. Acaba por atacar também as sementes. Aqui, a semente é atacada por nematóide, né? Assim, fantástico esse nematóide, né? Quer dizer, ele não é endo, né? Ele é ecto, então não é muito comum.
não é comum esse nematóide. Rhadophilus similis, o cavernícola da bananeira, assim, um nematóide fantástico. Adoro esse nematóide, assim, o estudo dele, um endomigrador. Ele, então, é o cavernícola da bananeira, né? Aqui, ó, ele cavou cavernas, né? Aqui dentro dos rizomas, veja só o quão comprometido, atacado é e fica, né? Veja, olha só, aqui eu tirei do artigo de Hoffer, 2014, veja aí, ó, né, como ele ataca aí, desde o rizoma em si, né? Até, assim, é, raízes não principais, né, da bananeira, tá? Como se fosse o que? Um nematóide das lesões, né? Mas aqui em maior grau, né? E acaba, claro, por derrubar muitas plantas aqui na cultura da bananeira. Olha só, veja bem, né? Isso aqui que deve ser removido, tá, pessoal? Deve ser removido. Então, é um grande problema. Tá aí, pessoal, a bibliografia citada, né, para quem quiser dar uma olhada do que foi citado, de onde foi retirado essa aula, então, vários aí materiais. Leitura obrigatória, como eu já disse, né, volto a insistir. Ferraz e Brown, Nematologia de Plantas, Fundamentos e Importância. Então, deixo aí para vocês lerem, então, Ferraz e Brown, pessoal. Era o que era para ser passado, tá? Qualquer dúvida nos procure, pessoal. Bons estudos a todos e um abraço a todos.